Abra sua Bíblia, por gentileza, Josué, capítulo 11, versículo 15. Nós vamos meditar a partir do versículo 15. Diga comigo: tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, diga comigo, Moisés ordenou a Josué. Diga comigo, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Você vê que é aquela corrente do bem, aquela corrente da fé, aquela corrente da obediência, da qual poderia estender toda essa corrente e chegar até aqui, até nós. Tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, diga a palavra comigo, tudo. Isso faz toda a diferença. Tudo que o Senhor, porque às vezes a gente fala assim, não, eu já melhorei 50%, eu já tenho conseguido obedecer 60%, não, 50%, 60%, obediência parcial é desobediência, lembre-se sempre disso. Tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Diga comigo, assim. Essa palavra também faz toda a diferença. Você tem uma Bíblia aí aberta? Tem? Como está essa colocação aí? Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas. Mas tudo bem, tudo bem. Começou com assim também. Tem alguém que começa diferente? Todos assim? Todos é assim também? É assim também? Hã? Tá bom, então vamos ficar com aqui, ó. Assim como? Assim, obedecendo tudo, cumprindo tudo. Assim, Josué conquistou toda aquela terra. Assim, obedecendo, fazendo tudo que foi mandado, ele conquistou toda aquela terra. A Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gozém, de Acefalá a Arabá, e os montes de Israel e suas planícies. Desde o monte Alac, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou, diga comigo, todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos os reis por muito tempo, com exceção dos heveus, que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou. Diga comigo, que a todas conquistou. Conquistou, grave essa palavra, conquistou, com luta, com guerra, com batalha, com luta, com guerra, com batalha. Gente, você precisa, olha o que eu vou fazer, as colocações que eu vou fazer para você aqui, que quanto mais você entender como Deus trabalha, mais rápido você vai chegar lá. Mais rápido você vai chegar lá. Quanto mais você demorar para entender, mais demorado vai ser a sua chegada, se chegar. Porque nós precisamos entender como Deus trabalha, porque tudo tem um propósito. E eu quero que você preste muita atenção. Eu fiz você repetir algumas palavras importantes. Primeiro, tudo que o Senhor mandou. Tudo que o Senhor mandou fazer, fizeram, obedeceu. Aqui agora, diga comigo, conquistou em combate. Foi nada dado e nada com facilidade. Nada.
Nada dado e nada com facilidade. Com batalha, com guerra, com determinação, com perseverança. Sendo forte. Diga comigo, esforça-te. Tem bom ânimo. Diga, esforça-te. Tenha muito bom ânimo. Foi o primeiro conselho que Josué recebeu. Foi o primeiro. O cristão evangélico geralmente é muito fraco. É verdade. Muito fraco, muito frouxo, reclamão, murmurador, choraminga. E esse espírito não pode estar em nós. Esse espírito não pode estar em nós. Esse espírito não pode fazer parte de nós. Cidade que todas conquistou em combate, na batalha, na guerra. Enfrentou porque tinha certeza que Deus ia dar vitória. Diga comigo, foi o próprio Senhor. O que está escrito? Aí é que pega. O próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrear contra Israel. O próprio Senhor. Por isso que eu estou dizendo, quem não é espiritual não entende o que está passando. Quem não é espiritual não entende o propósito. Se a pessoa não é espiritual, ela só olha as coisas, só tem visão natural das coisas. E aí, quando ela olha uma situação como essa, um problema que resiste, um problema que se levanta contra ela, um problema que persiste na vida dela, e ao invés dela se levantar com força, ao invés dela se levantar em guerra, em batalha, em oração, buscando, porque ela tem a certeza que Deus é com ela e tem um propósito por trás de tudo isso, ela não entende. E aí ela começa talvez reclamar, murmurar, blasfemar, fazer guerra contra as pessoas erradas. E aí, olha isso. Pois o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Era para eliminar o inimigo de uma vez por todas, era para eliminar aquele problema de uma vez por todas. Então o Senhor endureceu o coração deles, para que eles lutassem contra Israel, para que eles fossem eliminados de uma vez por todas. Quem está entendendo, por favor? É a forma que reagimos. É a forma como lidamos, é a nossa visão. Se não temos essa visão, entendemos tudo errado e vamos agir errado. Amém, pessoal? Toda batalha tem um propósito. Toda situação que se levanta tem um propósito. Se não entendermos, se não somos espirituais suficiente, nós estamos no propósito da mudança. Nós iniciamos o propósito da mudança com a história de Josafá e o povo, 3 inimigos distintos se levantando contra eles. 3 inimigos poderosíssimos. Quando esses 3 inimigos se levantaram contra eles, o que eles fizeram? Qual foi a primeira coisa que fizeram? Qual foi a primeira coisa que fizeram? Correram para o templo para orar. Primeira coisa que fizeram. Correram para o templo para orar. Quando oraram ao Senhor, não reuniram o conselho, não reuniram o exército, não reuniram o conselho de guerra para traçar novas estratégias, não reuniram o exército se preparando para a guerra. Primeira coisa, correu para o templo para orar. E do templo veio a resposta e a vitória. Amém? Do templo veio a resposta e a vitória diga comigo, oração. Na oração. Isso não tem nada a ver com, deixa eu ficar só orando para ver o que vai resolver. Não vai resolver nada. Se você ficar só orando, não vai resolver nada mesmo. Não vai sair do lugar.
Tanto é que o Senhor mandou eles orar, mas mandou que eles fossem ao campo de batalha e permanecessem firmes na posição de batalha. Mas naquela batalha eles não iam lutar, Deus ia lutar por eles. Amém? Então, para abrir os olhos, porque tem algumas pessoas que elas, por serem naturais, elas dizem assim: deixa o senhor ir para a igreja orar, se vai resolver, ficar dentro da igreja orando, vai resolver alguma coisa. Primeiro vai, que é o primeiro ponto. Porque só correr e ir para o campo de batalha e perder cada batalha que entra, cada guerra que entra, também não resolve. Estou certo ou errado? Quantas pessoas que vivem lutando e vivem perdendo? Vive no campo de batalha, vive guerreando e não ganha uma guerra, vive perdendo. É o conjunto. Mas antes de mais nada, eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida, eu preciso da bênção de Deus para ir à batalha, eu preciso da bênção de Deus para vencer as minhas batalhas. A resposta veio do tempo, daquela oração. O Senhor disse: olha, não tenha medo, essa peleja, essa batalha, vocês não vão ter que pelejar, eu vou lutar por vocês, mas vocês vão tomar posições, vão estar firmes, vocês vão ao encontro deles no campo de batalha, e vocês vão ver o grande livramento que eu vos darei. E foi o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Essa é outra referência. Diga comigo: pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado. O Senhor endureceu o coração dos inimigos. Era para eliminar de uma vez por todas. Fazia parte do processo, fazia parte do plano, fazia parte do propósito. O endurecimento do coração do inimigo era para que eles continuassem, mas Deus exterminaria aqueles inimigos de uma vez por todas. E quando a pessoa não entende, a pessoa diz assim: poxa, parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, parece que mais o problema persiste, mais o problema insiste. Mas tinha um propósito. Amém, pessoal? Naquela ocasião, Josué exterminou, diga comigo, os Enaquins. Sabe quem eram esses ou não? Quem eram, gente? Eram os gigantes. Mas por que o senhor está falando sobre isso? Porque por causa desses gigantes, quando em Números 14, nós já falamos sobre isso inúmeras vezes, em Números 14, quando o povo estava prestes a tomar posse da terra prometida, e eles chegaram lá e foram espiar a terra, eles se depararam com esse povo, com os gigantes. E aí, lembra que de 12 líderes, 10 começou a murmurar, começou a reclamar, blasfemar, e dizer: porque Deus nos trouxe aqui, e Deus nos trouxe para morrer, e que nós não podemos contra esse gigante, e que nós jamais vamos conseguir tomar posse dessa terra, e a terra que consome seus... Lembra disso? Sim ou não? Sim ou não? E aí o Senhor se irou com aquela reclamação, com aquela murmuração. O Senhor se irou com eles e disse o quê? Como falastes aos meus ouvidos, assim eu farei a vocês. Todos esses que viram a minha glória, que viram o meu poder, mas vivem para reclamar, para murmurar, eles não vão entrar. Mas meu servo Caleb e Josué, porque neles, diga comigo, houve um outro espírito, eles entrarão. Então olha aqui, naquela ocasião, diga comigo, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, quer dizer, exterminou aquele gigante. Você vê o que alguns vê como problema, outros como oportunidade. O que alguns param e perdem, e outros agarram a oportunidade. Quem está entendendo? Gente, não tem segredo, viu? Não tem segredo.
Não sou contador de história bíblica para você, não. Esquece isso. Se eu não conseguir fazer você entender nada disso, você vai sair lá fora e vai sofrer uma perda atrás da outra, uma guerra atrás da outra, você vai fracassar. É espírito. Espírito, não é história. Você não está aqui para aprender história bíblica. Você está aqui para receber espírito. Visão, abrir a visão. Porque primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, depois elas acontecem no mundo físico. Primeiro nós vencemos no mundo espiritual, depois nós vencemos no mundo físico, não tem segredo. Quando nós perdemos no mundo espiritual, nós perdemos no mundo físico. Quando nós vencemos no mundo espiritual, é quando vencemos no mundo físico. Então, não fica olhando para mim achando que eu estou te contando a história, não. Estou tentando, através da história, eu estou tentando transmitir o Espírito para você. Se você não pegar o Espírito, a história não serve para nada. História, tem historiadores aí que contam melhor do que eu. Amém? Por isso que é Espírito. Que o Senhor disse a eles, o Senhor disse assim: esses 10 não vão entrar, mas como Josué e Caleb, neles houve, habitou, diga comigo, um outro Espírito, que era o Espírito da fé. O resto era tudo natural, eles tinham o Espírito da fé, o Espírito de Deus, eles entrou. Amém? Em Debir e em Anak, todos os montes de Judá e de Israel, Jerusalém e Israel, Josué destruiu-os totalmente, e também as suas cidades. Sabe o que significa isso? O que significa é que tudo que ele enfrentou, todos os inimigos que ele enfrentou, diga comigo, ele venceu a todos. Quando nós falamos de Josafá, quando você segue a leitura, lá na frente está dizendo assim, e depois que ele venceu, né, está escrito assim: e o reinado de Josafá teve paz em todas as suas fronteiras. Em todas as suas fronteiras, em todas as suas paz. Quais são todas as nossas fronteiras? Paz na vida profissional, financeira, paz no casamento, na vida familiar, paz na área da saúde, paz espiritualmente, paz em todas as áreas da nossa vida, em todas as divisas da nossa vida. Amém? É para ser assim. Mas é fácil? Não, é na guerra, é na luta. E é o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos guerreando. Nós estamos guerreando espiritualmente. Nós travamos uma guerra espiritual. Nós nos levantamos espiritualmente para vencer situações que na força do braço nós não podemos. Amém? Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, e em Gate, e em Asdod, e é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué, diga comigo, foi assim que Josué, o que está escrito? Conquistou toda a terra, assim como em obediência e em guerra, em obediência e em guerra. Foi assim, obedecendo tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor ordenou, e travando as suas guerras, crendo que Deus era com ele, que Deus daria aquela vitória. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme, diga comigo, o Senhor tinha dito a Moisés. Deu-a por herança a Israel, repartindo entre as suas tribos, diga comigo, e a terra teve descanso da guerra. Mas olha aqui, ó. Repita mais uma vez comigo. E a terra teve descanso do quê? E esse descanso da guerra veio com? Tem uma frase que a gente usa, que a paz que você busca será conquistada através da guerra. Não foi travada uma guerra? Venceram? Teve paz.
e descanso de guerra. Não há um momento que a pessoa, estou passando tanto problema, tanta luta, tanta situação, tanta luta, tanta guerra. Mas se eu quero paz, se eu quero descanso de tanta guerra, então eu tenho que vencer os meus inimigos. Eu tenho que vencer esses problemas. Se eu quero paz, se eu quero descanso, eu tenho que vencer. Como é que eu vou vencer se eu não extermino eles? Como é que eu vou ter paz se eu não derroto eles? Como é que eu vou conquistar aquilo que Deus tem me prometido? Olha, mais uma coisa importante, diga comigo, foi assim que Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Aliás, havia só uma promessa. Havia só uma promessa. Deixa eu falar uma coisa importante. Sabe o que nós temos? Só promessa. Se você crê, você alcança a promessa. Se você não crê, você não alcança a promessa. Nós temos promessa. Não foi feito promessa ali? Sim ou não? É feito promessas a nós. A nossa fé nos faz lutar. A nossa fé nos faz perseverar. A nossa fé nos faz nos levantar com força, jejum, oração, com guerra, porque nós cremos na promessa que Deus vai dar vitória, que o que Deus tem prometido, Deus vai cumprir em nossas vidas. Amém? Quando nós paramos, nós desistimos, nós não podemos permitir que o diabo nos enfraqueça. Posso dar uma dica importante a você? Você parou uma vez, se prepare que vai ficar muito difícil para você, todas as suas lutas, todas, porque o diabo descobriu que você não aguenta pressão, se ele pressionar você para. Então a partir daí, tudo vai ser mais difícil para você, porque ele já descobriu que você para fácil. Sabe quando chega o momento que o diabo, ele diz, com esse não adianta mais, porque esse eu sei qual é a atitude dele, ele não para, ele não desiste, ele não retrocede. Amém? E sabe qual é o pior? Parou, só tem uma alternativa se quiser chegar lá, vai ter que recomeçar. Então aí eu faço uma pergunta para você, vale a pena parar? Porque se você parar, se você desistir, se você quer chegar lá, você vai ter que recomeçar. Eu uso essa frase há alguns anos na minha vida. Eu falei, sabe por que eu não paro? Porque eu vou ter que recomeçar. Então é melhor dar sequência de onde está já. Já estou bem adiantado na caminhada, né? Por que eu vou parar? Se eu quiser chegar lá, eu vou ter que recomeçar. Amém? Não tem outro caminho. Então, foi assim que Josué conquistou a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo entre as suas tribos. Diga comigo, mais uma vez, e a terra? Teve o quê? Puxa, medita nisso, por favor. Porque você que está continuamente aqui comigo, sabe que essa é uma frase que eu uso muito. A paz que você deseja, almeja, que você busca, será alcançada, conquistada através da guerra. É através de luta, de batalha espiritual. A terra teve descanso da guerra. Terminou? Vai para Crônicas 20. Olha lá, ó. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Diga comigo: tenham fé no Senhor, o seu Deus,
e vocês serão sustentados. Tenham fé. É assim, ó, tem uns que olham para a gente e diz assim: eu creio no que sai da boca do homem de Deus. Tem outros que não. Tem outros que nos chamam de safado, sem vergonha, ladrão. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de você. E mais, tenham fé, diga comigo, nos profetas do Senhor, e terão o quê? A vitória. Você vê que quando a pessoa ele entra dentro da igreja, e ele não entra com desconfiança, mas ele entra com o coração aberto. Ele entra não para falar, mas ele entra para ouvir. Porque na igreja você não entra para falar. Na igreja você entra para ouvir. Aqui você não fala, aqui você se cala para você ouvir. E Deus fala. Deus fala, o homem interior, o homem espiritual ouve. Você toma posse daquilo que sai da boca do profeta do Senhor, porque é o Deus falando através do profeta. Aí, olha lá, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, diga comigo, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir. Quer dizer, os três problemas, os três inimigos que se levantaram, que estavam invadindo Judá. Diga comigo, e eles foram o quê? Derrotados. Vamos lá. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Porque Deus colocou emboscadas, eles que vieram para destruir se autodestruíram. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias, diga comigo, passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Ou seja, aquilo que era para ser uma grande tragédia, uma grande destruição, se converteu numa grande bênção, porque chegou lá, já não tinha mais inimigos, só tinha os despojos dos inimigos. Amém? Então, olha lá, diga comigo, no quarto dia, eles se reuniram, aonde? No vale de? Significa? Vale das bênçãos. Por que isso aconteceu? Todo mundo quer entrar no vale das bênçãos. Todo mundo quer. O problema é que nem todo mundo quer obedecer. Para entrar no vale das bênçãos, primeiro houve a obediência. Primeiro houve a obediência, primeiro fizeram o que o Senhor mandou fazer, primeiro correram para o templo, foram orar, buscar o socorro do Senhor, e veio a direção do templo, da direção da obediência veio a recompensa, o vale das bênçãos. E lembrando que eu estou falando há alguns dias, vale este, que anteriormente se chamava o vale de Bacar, vale das lágrimas, vale das lágrimas, vale do choro, vale das lamentações, vale da seca.
vale do sofrimento. Os estudos dizem que esse vale, quem conseguisse cruzar esse vale, que era o vale que eles cruzavam para chegar até a cidade de Deus, muitos eram moldados, lapidados nesse vale. Ou passa ou morre. E aí, você vê que aonde era chamado o Vale das Lágrimas, o Vale do Choro, o Vale das Lamentações, o Vale da Seca, passou a se chamar ou o Vale das Bênçãos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe por quê? Tem muita gente aqui que já passou pelo Vale de Bacá e hoje está no Vale das Bênçãos. Muitas pessoas hoje estão nesse vale. Eu já passei pelo Vale de Bacá, o Vale do Choro, o Vale das Lágrimas, o Vale das Lamentações, da seca, da humilhação. Mas tem muita gente hoje vivendo isso aqui, ó. No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Iberacá, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado o Vale do quê? Até hoje, esse lugar é chamado de o Vale das Bênçãos. E tudo começou com a obediência. Tudo começou com aquela boa atitude de correr para o templo, de orar a Deus, buscar o socorro de Deus. Ali no templo veio o socorro, a direção de Deus, o que eles tinham que fazer, e eles fizeram. E olha aí, passa por favor. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá, de Jerusalém, voltaram alegres para Jerusalém. Diga comigo: pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes o quê? Encheu de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas, cornetas, louvando, adorando. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá, diga comigo, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus, quem concedeu? Mas quem concedeu paz? Aonde? O seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. A paz que nós buscamos, a paz que nós almejamos, só Deus pode nos conceder. A vitória que nós necessitamos, as mudanças que você almeja, deseja, que você busca, os livramentos que você busca, só Deus pode te conceder. Só Deus. E é através da fé. É através de boas atitudes como estas, de correr para o templo e buscar a ajuda do Senhor. É correr para o templo e orar. Do templo vem o socorro, o livramento, a direção, porque ali veio, a primeira coisa que veio, oraram, Deus ouviu, Deus tomou o profeta, falou através da boca do profeta, fez a promessa de livramento, disse: nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar, tomem suas posições e vocês vão ver o grande livramento que o Senhor fará, vos dará. E aí, a direção, agora vocês vão ao encontro, a direção, chegou lá, está aí, ó.
só havia lá os despojos, a recompensa, mas tudo começou com a obediência. Não tem vitória sem obediência. O primeiro homem que nós falamos, a leitura que nós fizemos, nós estávamos falando de Josué. Agora nós estamos falando de Josafá. E tudo com obediência, fazendo o que Deus mandou fazer, começando a buscar a Deus. Tudo se definiu naquela boa atitude de se reunir para orar. Amém?